O primeiro carro da história, a invenção que mudou o mundo para sempre. Imagine acordar amanhã e descobrir que todos os carros do planeta desapareceram. Sem ônibus, sem caminhões, sem aplicativos de transporte, sem entregas rápidas, sem viagens de carro. Parece impossível, não é? Mas durante milhares de anos, a humanidade viveu exatamente assim. Por séculos, cavalos, carroças e carruagens foram os principais meios de transporte. Ninguém imaginava que uma simples máquina seria capaz de substituir um sistema que funcionava havia tanto tempo. Quando surgiu a ideia de uma carruagem sem cavalos, muita gente achou aquilo uma completa loucura. Alguns diziam que jamais funcionaria, outros acreditavam que ninguém teria coragem de entrar numa máquina barulhenta movida por explosões. Mas poucos anos depois, o mundo começaria a mudar para sempre. E essa é a incrível história do primeiro automóvel. Uma história de genialidade, fracassos, disputas de inventores, apostas arriscadas e uma revolução que transformou a humanidade. Uma pergunta que gera discussão até hoje. Afinal, quem inventou o primeiro carro? A resposta parece simples. Muitos livros apontam o engenheiro alemão Carl Benz como o criador do primeiro automóvel da história. Mas existe uma polêmica. Mais de 100 anos antes de Carl Benz nascer, um inventor francês chamado Nicolas Joseph Cugnot já havia construído um veículo que se movia sozinho. Isso aconteceu em 1769. O veículo era movido a vapor e foi criado para transportar equipamentos militares. O problema era que a máquina era enorme, pesada e extremamente difícil de controlar. Segundo relatos históricos, durante um teste ela acabou batendo em um muro. Muitos historiadores consideram esse o primeiro veículo automotor da história. Outros discordam. Para eles, aquilo era apenas uma máquina experimental movida a vapor, muito diferente dos automóveis modernos. É por isso que existe uma discussão histórica até hoje. Quem inventou o primeiro veículo motorizado? Cugnot. Quem inventou o primeiro automóvel moderno? Carl Benz. Tudo depende da definição utilizada. O garoto que sonhava com máquinas. Carl Benz nasceu em 1844 na cidade alemã de Karlsruhe. Sua infância não foi fácil. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 2 anos de idade. A família enfrentou dificuldades financeiras, mas sua mãe acreditava que a educação poderia mudar seu futuro. Ela fez enormes sacrifícios para que o filho estudasse. E o investimento valeu a pena. Desde pequeno, Carl era fascinado por máquinas. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas, ele passava horas observando equipamentos mecânicos e tentando entender como funcionavam. Aos 15 anos já estudava engenharia. Mas havia um problema. Acreditava que seria possível criar uma carruagem capaz de andar sozinha. Sem cavalos, sem vapor, sem trilhos. Apenas com um pequeno motor. Muitos achavam que ele estava perdendo tempo. Uma ideia que quase faliu várias vezes. Na década de 1870, a Europa passava por uma enorme transformação tecnológica. As fábricas cresciam, as ferrovias conectavam cidades, a indústria se expandia rapidamente. Carl Benz acreditava que os motores a combustão seriam o próximo grande passo, mas transformar essa ideia em realidade era muito mais difícil do que parecia. Ele passou anos construindo protótipos, faltava dinheiro, investidores desistiam, empresas quebravam, projetos fracassavam. Em diversos momentos ele esteve perto de abandonar tudo, mas continuou insistindo. E essa persistência mudaria a história. O nascimento do primeiro automóvel moderno. Em 1885, depois de anos de tentativas, Carl Benz finalmente concluiu sua invenção. O veículo recebeu o nome de Benz Patent Motorwagen. No dia 29 de janeiro de 1886, ele registrou oficialmente a patente. Para muitos historiadores, esse foi o verdadeiro nascimento do automóvel moderno. Mas se você imaginou algo parecido com um carro atual, esqueça. A máquina possuía apenas 3 rodas. Seu motor tinha menos de 1 cavalo de potência. A velocidade máxima era de aproximadamente 16 km por hora. Hoje, uma bicicleta comum pode ser mais rápida. Mas naquela época, aquilo parecia algo saído da ficção científica. Pela primeira vez, uma pessoa podia viajar utilizando apenas um motor compacto de combustão interna. Sem cavalos, sem trilhos, sem vapor. Era uma revolução. A mulher que provou que o carro funcionava. Existe uma personagem fundamental nessa história que muitas vezes recebe menos atenção do que merece. Seu nome era Bertha Benz, esposa de Carl Benz, e talvez a primeira grande responsável pelo sucesso do automóvel. Em agosto de 1888, Bertha tomou uma decisão extremamente ousada. Sem avisar o marido, pegou um dos veículos e saiu em viagem com seus filhos. O percurso tinha mais de 100 km. Hoje isso parece pouco, mas naquela época era uma aventura gigantesca. Ninguém sabia se a máquina conseguiria chegar ao destino. Durante o trajeto aconteceram diversos problemas. Em determinado momento ela precisou usar um alfinete para desentupir uma tubulação. Em outro, utilizou uma liga da própria roupa para improvisar um reparo. Quando o combustível acabou, ela precisou comprar mais em uma farmácia. Sim, os primeiros postos de combustível ainda não existiam. A viagem foi um sucesso. Primeira vez, as pessoas perceberam que o automóvel realmente podia ser útil. Muitos especialistas consideram Bertha Benz a primeira motorista da história e também a primeira pessoa a fazer marketing automotivo. Nem todo mundo concorda sobre quem criou o carro. Enquanto Carl Benz trabalhava em seu projeto, outros inventores também faziam avanços importantes. Entre eles estavam Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach. Eles desenvolveram motores extremamente avançados para a época. Por isso, existe outra discussão histórica. Alguns pesquisadores defendem que o automóvel moderno foi resultado do trabalho coletivo de vários inventores. Outros acreditam que Carl Benz merece a maior parte do crédito por ter criado o primeiro veículo completo e funcional. O debate continua até hoje. Mas uma coisa é certa. Sem a contribuição desses pioneiros, a indústria automobilística provavelmente teria seguido um caminho muito diferente. O medo que as pessoas tinham dos automóveis. Pode parecer estranho, mas muita gente tinha medo dos carros. Medo de verdade. No final do século XIX, diversas pessoas acreditavam que velocidades elevadas poderiam causar danos ao cérebro humano. Outros afirmavam que os motores assustariam os cavalos e causariam acidentes. Alguns jornais publicavam artigos dizendo que os automóveis jamais substituiriam os animais. Pensando bem, era uma preocupação compreensível. Afinal, durante milhares de anos, os cavalos haviam dominado os transportes. Por que alguém trocaria algo tão conhecido por uma máquina experimental? Naquele momento, ninguém imaginava o tamanho da transformação que estava por vir. O homem que colocou o mundo sobre rodas. Agora entramos na segunda parte dessa história, porque uma coisa é inventar um carro. Outra completamente diferente é fazer milhões de pessoas terem acesso a ele. E é aqui que entra Henry Ford. Muitas pessoas acreditam que Ford inventou o automóvel. Mas isso não é verdade. Quando ele começou sua empresa, os carros já existiam havia anos.
O que Ford fez foi revolucionar a forma de produzi-los. Nascido em 1863 nos Estados Unidos, ele cresceu em uma fazenda, mas nunca gostou da vida no campo. Após anos de trabalho, fundou a Ford Motor Company em 1903, e poucos anos depois mudaria a história da indústria. A invenção que transformou a fabricação mundial. Em 1913, Henry Ford introduziu uma novidade revolucionária: a linha de montagem móvel. Antes disso, um automóvel levava mais de 12 horas para ser montado. Com o novo sistema, o carro se movia pela fábrica enquanto os trabalhadores realizavam tarefas específicas. Cada funcionário executava apenas uma pequena etapa. O resultado foi impressionante. O tempo de produção caiu drasticamente. Os custos despencaram. A produtividade explodiu. O famoso Ford Model T tornou-se acessível para milhões de pessoas. Pela primeira vez, trabalhadores comuns podiam sonhar em possuir um automóvel. As críticas ao sistema de Ford. Mas nem tudo eram elogios. Muitos trabalhadores reclamavam que o trabalho havia se tornado repetitivo e cansativo. Antes, um profissional participava da construção de boa parte do veículo. Agora passava o dia inteiro apertando os mesmos parafusos. Alguns historiadores afirmam que a linha de montagem aumentou a produtividade às custas da satisfação dos funcionários. Outros destacam que Ford também aumentou salários e ajudou a criar uma nova classe média consumidora. Até hoje, existe debate sobre os efeitos sociais desse modelo. Como o automóvel mudou o mundo? Os impactos foram gigantescos. Novas estradas surgiram, cidades cresceram rapidamente, postos de combustível apareceram, hotéis de estrada começaram a ser construídos, empregos foram criados aos milhões, empresas nasceram, fortunas foram construídas. Ao mesmo tempo, surgiram problemas que ainda enfrentamos atualmente: congestionamentos, acidentes de trânsito, poluição, dependência do petróleo. O automóvel trouxe benefícios extraordinários, mas também criou desafios que acompanham a humanidade até hoje. Conclusão: quando Carl Benz registrou sua patente em 1886, ninguém poderia imaginar o que estava começando. Uma máquina simples, com 3 rodas e menos potência que muitos cortadores de grama modernos, iniciou uma das maiores revoluções da história. Mas essa não é apenas a história de Carl Benz. É também a história de Bertha Benz, que acreditou quando quase ninguém acreditava, de Daimler e Maybach, que ajudaram a aperfeiçoar os motores, e de Henry Ford, que transformou uma invenção de luxo em um produto para milhões de pessoas. Hoje existem mais de 1 bilhão de automóveis circulando pelo planeta, e tudo começou com uma ideia que parecia impossível: uma simples carruagem sem cavalos. Se você tivesse visto aquele primeiro carro passando pela rua em 1886, teria acreditado que ele mudaria o mundo? Deixe sua resposta nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima Curiosidade Histórica.